Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo. Tenho uma alegria indizível em poder vos apresentar mais um vídeo em nosso canal. Neste vídeo falarei de oração, tomando como base Romanos capítulo 12, verso 12, quando Paulo disse: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quero ficar com essa frase: perseverem na oração. Por que orar é tão importante na vida do cristão? A oração é o respirar da alma. Quem não ora morre asfixiado. A oração é um depósito que você vai colocando, até que chega o dia que Deus diz: vem e saca. Significa que se você está orando há muito tempo, está clamando, está sempre falando com Deus, está chegando a hora que você vai sacar tudo o que você colocou diante de Deus em oração. A oração é uma conversa a viva voz com Deus. A oração é algo sobrenatural. Quando oramos, falamos com Deus, sentimos a sua graça, sentimos a sua presença. Por isso precisamos perseverar na oração. Precisamos amar orar. Deus não quer apenas que oremos, Ele quer que a gente queira orar. Ele quer que para nós a oração não seja apenas uma obrigação, um dever, mas que seja prazer, deleite, que nós venhamos nos deliciar na oração. Deus quer que nós tenhamos um espírito forte, um espírito que ora, um coração disposto a buscar a presença do Senhor, um coração disposto a passar horas e mais horas na presença de Deus. Como está a sua vida de oração? Comente aqui no canal. Como está a sua vida de oração? Você não está conseguindo orar? Satanás vai fazer de tudo para matar a sua vida de oração. Se Satanás conseguir matar a sua vida de oração, ele terá destruído quase toda a sua vida. Pois é por aqui que Satanás entra, tentando matar o nosso contato, a nossa comunhão com Deus. Foi assim que ele atuou lá no Jardim do Éden. Através do pecado, Satanás fez com que a vida de oração de Adão e Eva com Deus fosse se diluindo a cada dia, a ponto de Deus estar chamando Adão, estar chamando Eva e eles estarem se escondendo da presença de Deus. Porque é isso que Satanás faz. Ele tenta matar a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão. Não deixe, Deus levantará uma nova geração, uma geração apaixonada pela oração, e você faz parte dessa geração. Eu faço parte dessa geração. Deus levantará homens e mulheres poderosos na oração, homens perseverantes na oração, e nada vai matar a sua vida de oração. Eu creio nessa palavra. Você crê também? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso de número 4, quanto a nós, nos consagraremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Aqui nós temos oração e palavra, ofício da oração e ministério da palavra. A oração é um ofício de todos, a pregação é um ministério de poucos. A pregação é o ministério de poucos. A oração é um ofício de todos. Todos devem orar. Todos podem orar. Todos têm o privilégio de falar com Deus. Você já parou para pensar por que o apóstolo Pedro disse: quanto a nós nos dedicaremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra? Oração e palavra devem andar juntos na vida do cristão. A palavra toca o coração do homem, a oração toca o coração de Deus.
A palavra toca o tempo, a oração toca a eternidade. A palavra penetra no coração dos homens, mas a oração penetra o coração de Deus. A palavra quebra o homem, a oração derrete o coração de Deus. O crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Todos os avivamentos que já aconteceram foi resultado de alguém que estava trancado no quarto orando, se quebrantando, pedindo para Deus o dobrar, pedindo para Deus o curvar, pedindo para Deus o avivar a sua cidade, a sua nação, e como de fato houve resposta. O segredo está na oração. Oração é fervor espiritual, oração é vida, oração é fogo, oração é crente em brasas, oração é um coração queimando pela presença gloriosa de Jesus. Oração não é autopromoção, oração é autorrebaixamento, é humilhação, é descer na presença de Deus, é a fala do mortal com o imortal, do temporal com aquele que é atemporal, do pequeno com o grande, do fraco com o forte. A oração é algo sobrenatural. Precisamos orar, precisamos orar, precisamos orar. Judeu ora 3 vezes ao dia, muçulmano ora 5 vezes ao dia, budista ora 10 vezes ao dia. E nós cristãos, quantas vezes ao dia oramos? No Salmo de número 55, e o verso de número 17 diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e o Senhor me responderá. A oração torna os homens cheios de Deus e o mundo cheios de homens de Deus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Que Deus arranque o teu sono pela madrugada, que na madrugada você perca o sono, e na verdade não é de preocupação, é Deus te chamando para orar. Deus tocará você com profundo desejo de orar. Você será batizado com o espírito de oração. A sua vida será uma vida a viva voz com Deus. As suas conversas serão conversas a viva voz com Deus. Você não vai parar, você não vai dar descanso ao seu corpo. Você não vai permitir que os seus olhos durmam. Você vai orar, 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 orar. Sua vida será bombardeada pelo fator oração. Oração, oração, oração e oração. Essas palavras vão impregnar seu coração, a sua alma. Você será um homem poderoso na oração. Você será um jovem poderoso na oração. Você será uma mulher poderosa na oração. Você será um pastor poderoso na oração. Oração, oração, oração e oração. A oração é tão importante que, como experiência pessoal, quando eu oro, melhoro. E quando eu deixo de orar, eu pioro. Todas as vezes que estou me dedicando, me consagrando ao ofício da oração, eu sinto que a minha vida começa a melhorar. Eu sinto que amo mais. Eu sinto que há uma paixão no meu coração maior do que quando eu não estou orando. Por isso nós precisamos orar. Você odeia alguém? Se você começar a orar e apresentar o nome dessa pessoa, eu quero dizer que você não consegue odiar. Será impossível você odiar tal pessoa, porque a oração te sara, a oração te cura, a oração te liberta de todo rancor, de todo ódio e de toda maldade. O Espírito Santo não quer que apenas oremos, ele quer que a gente queira orar. Queira orar. Que você seja movido por esse desejo de querer orar, de querer falar com Deus, de querer passar horas na presença de Deus. Comece a orar nesse momento dizendo: Deus, me dá o espírito de oração. Deus, me dá o espírito de oração. Deus, me dá o espírito de oração. Pastor, eu não sei orar. Dobre seus joelhos e comece a dizer: Deus, eu não sei orar. Me dá o espírito de oração, me dá o espírito de oração, me dá o espírito de oração. Você vai ver que Deus vai te dar o espírito de oração, e quando você começar a orar,
o Espírito de Deus virá em você, o Espírito de Deus trabalhará em você, sua oração será poderosa na terra. Pastor, mas quando eu vou orar, eu sinto o meu coração seco. Eu desejo nesse momento que você seja batizado com quebrantamento, com contrição. A palavra contrição é daká, chorar de amor. Eu profetizo que a partir de hoje, você vai sentir tanto amor de Deus no seu coração, que você vai chorar de amor. Lágrimas de amor descerão dos seus olhos. Você será inundado por esse amor. A sua oração não será mais uma oração árida, seca e sem vida, mas será uma vida cheia de vida, molhada pelo amor de Deus. Você vai chorar de amor. Comece a sentir aí agora esse amor profundo, essa unção que te toca e que te renova. Moisés orou. A Bíblia diz que Salomão orou, em 2 Crônicas capítulo 7, depois que ele construiu o templo do Senhor, Salomão orou e como resposta desceu fogo e glória. O fogo veio queimar o holocausto e os sacrifícios e a glória veio encher a casa. 2 Crônicas capítulo 7, o verso 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, precisamos orar. Elias orou e a Bíblia diz que não choveu. Elias orou e depois Deus mandou chuva. Elias orou e o filho daquela mulher viúva ressuscitou. Elias orou e o fogo do céu desceu sobre o Monte Carmelo. Elias orou quando estava em depressão pedindo a morte. Ore. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ore, você precisa orar. Eliseu orava. Jeremias orava. Davi orava. Samuel orava. Josué orava. Todos os homens de Deus eram homens de oração. Tenha uma vida de oração. Em Lucas capítulo 1, versos 9 e 10, enquanto o sacerdote Zacarias estava dentro do santuário para oferecer incenso a Deus, segundo o seu turno, a Bíblia diz que o povo lá fora estava em oração. Jesus, a sua vida foi uma conversa a viva voz com Deus. Jesus tinha uma vida diária de oração. Para Jesus, a oração era mais importante do que o sono, do que o descanso. A Bíblia diz que ele passou uma noite inteira orando. Jesus desprezou o sono, o descanso pela oração. Jesus orou quando foi batizado. Jesus orou no Rio Jordão. Jesus orou na cruz. Jesus orou no Getsêmani. Jesus orou pelos seus opositores. Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus orou pelo mundo. Por que não devemos orar? Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Deus está nos chamando para a oração. Os apóstolos oraram. Pedro disse: nós nos consagraremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Em Atos capítulo 12, verso 5, a Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Em Atos capítulo 4, verso 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o resultado da oração. Olhe para a vida de Estevão, Atos capítulo de número 7, versos 59 e 60. A Bíblia diz que enquanto Estevão era apedrejado, ele aproveitava para orar. Ele dobrou os seus joelhos e orava e falava com Deus, aleluia. E a oração dele era: Senhor, recebe meu espírito, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Cornélio era um homem de oração. Em Atos capítulo 10, verso 30, a Bíblia diz que Cornélio estava orando, e 3 horas da tarde Cornélio estava recebendo visita de um anjo do céu, porque Cornélio estava orando. Em Atos capítulo de número 16, verso 25, Paulo e Silas estavam na prisão, e por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, e Deus respondeu com um terremoto. Ore, 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 ore sem cessar. Eu desejo que Deus te levante como um homem de oração, como uma mulher de oração. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores,
Mas o que muitos esquecem é que antes dele ser um príncipe pregando, ele era um príncipe de joelho. Era um homem que não negligenciou a oração. John Hard, conhecido como o apóstolo da oração. A história diz que ele mais orava do que vivia. Eu profetizo, se você quer mais orar do que viver, coloque no comentário aí, pastor, eu quero mais orar do que viver. Deus vai fazer de você uma pessoa de oração, uma pessoa poderosa em oração. Quando você orar, os traumas irão embora da sua vida. O sentimento de rejeição irá embora da sua vida. Sentimento de vingança, de ódio irá embora da sua vida. A frieza irá embora. Um fogo sobrenatural invadirá a sua vida, o seu coração, e você viverá o melhor de Deus na terra. Persevere em oração. Receba o espírito de oração nessa hora. Deus te toca, Deus te impulsiona a oração nesta hora. Guarde esta palavra no seu coração, que você seja tocado, que você seja inundado pelo espírito de oração. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, se inscreva, dê o seu like, comente e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.